Fala galera Monster, fala família Guardião Noran, eu sou Carlinhos Pitbull e hoje a gente vai falar sobre maternidade, cadelas prenhes, cadelas grávidas, né? Vamos falar sobre tempo de gestação, tipo de maternidade, né? Se eu uso algum material, né? Para colocar ali na maternidade das cadelas, né? As cadelas que nunca tiveram filhote, né? Que a gente chama de marinheira de primeira viagem. Sobre tudo isso a gente vai falar, foi um tema sugerido pelo Vanderlei. Vande, um abraço, meu irmão. Mas vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, mas é logo depois da vinheta. Vamos lá, galera, Carlinhos Pitbull na área. Vamos falar sobre maternidade hoje. Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre tempo de gestação. Isso é muito importante. O tempo médio de gestação ele ocorre entre 58 e 62 dias. Carlinhos, e minha cadela cruzou num dia, cruzou 2 dias depois, cruzou, enfim. Você vai pegar o primeiro dia, claro, vai considerar 58 e 62 dias da primeira cruza e da última cruza. Vai ficar uma linha de tempo um pouco maior, mas você vai considerar a primeira e a última cruza. Dentro desse prazo, mais ou menos, os filhotes vão vir. É claro que tem algumas cadelas, já aconteceu comigo, que demoraram um pouco mais, né? Levaram um pouco mais de tempo de gestação, mas isso aí é raro, tá? Tempo médio 58 a 62. Gestação, o período ali, quando ela está gerando os filhotes, o que eu faço? A cadela precisa ser suplementada, tá? Ela tem uma necessidade muito maior. Imagina que ela tem uma necessidade diária X de alimentação e ela agora tem alguns bebezinhos dentro dela que estão sugando todos os nutrientes dela. Então ela precisa ser suplementada. Essa cadela precisa se alimentar com uma ração de filhote, que tem um valor de proteína maior. Se possível, uma outra suplementação, palatabilizar aquilo que eu falei sobre alimentação, também vale. E se você for suplementar, procurar alguém, um nutrólogo, alguém que conheça um pouco mais para te indicar alguma coisa. Mas essa cadela, ela precisa ser suplementada durante todo o período de gestação dela, tá? A maternidade em si. Quando chegar próximo do período, né, dela ter os filhotes, você vai perceber que ela começa a diminuir a atividade dela. Quando chegar no dia, normalmente essa cadela já não come e não bebe. A natureza, Deus é tremendo, né? Em todas as suas maneiras de lidar com as coisas, de formar. Então ela sabe que vai ter que ter uma reserva para ter aqueles filhotes. Ela vai comer placenta. Ela come toda a placenta. Por que ela come? A placenta é um valor altíssimo de nutriente, de proteína. Tem um valor alto. Então aquela cadela come aquela placenta e ela fica ali 2, 3 dias sem precisar se alimentar de outra coisa. Então ela fica ali totalmente disponível para os filhotes, porque ela está alimentada. Então tudo tem um contexto. Nasceu, eu vou tirar. Não, deixa ela comer a placenta. No máximo que você faz é ajudar, né? Porque tem cadelas, ela às vezes na hora de cortar o cordão, ela corta muito rente. Então quando ela corta muito rente, cicatriza e às vezes abre uma fendazinha no tecido aponeurótico. É um tecido que passa por debaixo da pele e acaba criando aquelas bolinhas que estufam quando o animal está em pé. É aquela hérniazinha pequena. Normalmente isso se resolve com uma moedinha, um esparadrapo, depois que o cão começa a sair do chão. Enquanto ele está se arrastando naqueles primeiros 15, 20 dias, é complicado, porque ele está arrastando a barriguinha ali, né? E às vezes ele faz xixi, a cadela não limpa direito. Então tem que ter, além, né, dessa questão que eu estou falando, uma limpeza, um asseio muito grande. Eu já tive cadelas que ela teve o filhote e aquele filhote morreu, ou ela percebeu, já aconteceu também dela perceber que aquele filhote não ia vingar e ela comeu aquele filhote. Ela faz isso para limpar o ambiente, para que, entre aspas, outros predadores não venham e venham na sua ninhada. Então ela deixa sempre um ambiente muito asseado. A maternidade em si,
quando chega, o que eu falei, quando chega próximo dela ter, você vai perceber que ela para de comer, beber, o comportamento da cadela se torna mais lento, ela muda, e você começa a separar um lugar, você já tem que ter esse lugar separado, tá? Para ela poder ter esses filhotes. Se você tem já um espaço, uma baia, um canil, você já separa essa baia. E aí, é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que tem cadelas que têm os filhotes, e às vezes são mais de 8, 9 filhotes, ela não consegue lidar com aquilo tudo, e num dado momento ela se deita e acaba amassando o filhote e matando. Eu já tive isso aqui também, já aconteceu. Como que a gente evita isso, Carlinhos? Existe um caixote de madeira, que tem algumas pessoas que fazem, você pode comprar, produzir, se você for um cara bom de lidar com madeira, né, e tal. Teve um amigo muito chegado, o Daniel Oliveira, um abraço, Daniel, para você. Ele esses dias me mostrou, né, o caixote que ele fez. Eu falei, rapaz, você é um artista, você é um marceneiro. Ele fez um caixote, é um quadrado onde o cão, né, assim, dessa altura mais ou menos, onde a cadela consegue ir e voltar com facilidade, sem precisar pular, ok? Ela coloca a pata. Mas na metade dele ele tem uma madeirinha aqui, ou seja, se ela for para cima do filhote, o filhote corre para cá, mas ela não consegue chegar. Então evita de amassar o filhote. Ali dentro você pode colocar serragem, jornal picadinho, né? Contanto que você veja de onde vem a procedência do jornal. Às vezes você pega um jornal na rua aí e tem que ver, porque às vezes, né, essas coisas da virose, embora virose, a gente está falando de virose, o animal, enquanto ele está sendo amamentado, nos primeiros, sei lá, 30 dias, 30 e poucos dias, ele está imune, porque o leite materno da mãe produz essa imunidade para ele. E à medida que ele vai caminhando para desmamar, essa imunidade vai diminuindo da mãe, ele desmama, e aí já está começando o período da primeira dose da vacina, né? Que é quando você vai vacinar ele, e você vai inocular ali, na verdade, é o vírus daquelas 8 doenças, e agora tem a V10, porque nos Estados Unidos tem mais 2 doenças, que aqui no Brasil ainda não existem. Você vai inocular aquele vírus atenuado, para que o organismo do cão comece a fabricar anticorpos, né? Eu vou complementar, estou falando de fêmea grávida, mas já vou reiterar. Por isso que a gente vacina o dog e só entrega para o cliente de 48 a 72 horas depois. Porque você vacinou, ele vai começar a criar imunidade e você entrega. Normalmente quando você vacina e entrega, vacinei e entrego logo, quando o animal chega na casa do cliente, ele sai da matilha do convívio com os irmãos, ele vai diminuir a imunidade dele, é normal, ele vai se sentir meio amuado, é um ambiente estranho na casa do novo proprietário, né? E com essa diminuição da imunidade, o próprio vírus atenuado que você inoculou pode vir contrair uma virose. Já aconteceu comigo, tá? Então, são coisas que às vezes os veterinários que falam isso, né, comentam sobre isso, isso é muito importante. A partir da segunda dose, aí o cão já tem uma certa maturidade, né, de imunização, em torno de 30 e pouco, 40%, aí ele vai tomar a segunda dose, isso vai chegar lá na casa dos 80%, e aí com a terceira dose ele completa aquele ciclo imunizando o cão completamente para aquelas 8 viroses que tem aqui, 10 nos Estados Unidos. Por isso V8 ou V10 para nós é a mesma função, tá? Você fazer V8 ou V10. Hoje você praticamente só encontra V10, porque a vacina é importada, então você só vai encontrar a vacina V10 praticamente hoje. Por que é importada, Carlinhos? Olha só, não sou veterinário, tá? Eu estou falando de experiência que eu tenho ao longo de 19 anos. A vacina importada ela é totalmente diferente da fabricação da vacina nacional. Ela é feita a partir, importada, de 5 experimentos, a gente chama de cepas, né? E a nacional a partir de uma. Então a formulação ela é muito mais experimentada no que tange a vacina óctupla ou décupla das viroses. Sinomose, leptospirose, coronavirose, parvovirose, as oses todas da vida aí. Diferente da raiva. A vacina da raiva, a melhor vacina da raiva é a nacional, né? Praticamente a Fiocruz fabrica enfim, disponibiliza, é importante. A única questão que eu tenho com a vacina nacional da raiva é que você tem que chegar com o teu animal lá, e às vezes um pitbull, você chega lá, outros cães, é um pouco complicado. Se você tiver mais de um, então mais complicado ainda.
Mas é a questão de você chegar e você perceber que o cara lá tirou a seringa, abriu do plástico, e, né, puxou lá, vacinou e jogou fora, né? Porque às vezes o que acontece não é bem isso, né? Às vezes o cara puxa ali, puxa, vacina 3, 4, e aí que isso é outubro. Quando for em novembro, ele tá cheio de cão com viroses aí. Então a gente tem que observar um pouco isso. Normalmente não é assim, tá? Isso antigamente acontecia, agora não. Mas são coisas que a gente precisa observar também. Outra coisa, com relação à cadela. Tem cadela que a gente chama de marinheira de primeira viagem, né? Então é uma cadela que não tem muita experiência no parto. É complicado. Eu tenho uma cadela aqui, a Capaloa, que ela só tem, isso é literal, só tem filhote no colo, literalmente, da minha esposa. Minha esposa vai, quando ela começa em trabalho de parto, entra. Ela, quando tem a contração para ela vem pro colo da minha esposa, tem o filhote, come a placenta, alivia. Quando ela vem o outro, ela vem de novo. É sim. Então é 24 horas praticamente dentro do canil. Minha mulher se desgasta imensamente com isso, né? Quando ela tem filhote. Por isso que eu digo para você, valorize o criador, valorize o cara que cuida, que cria, né? Eu costumo dizer, eu tô 19 anos na criação, não tive lua de mel, não viajo. É cachorro o tempo todo. Então você tem que estar disposto a cuidar, a botar a cara. É uma vida. Então a gente precisa entender isso. A cadela marinheira de primeira viagem é um negócio complicado. Porque você não sabe para onde ela vai. Eu já vi cachorro comer a ninhada toda. Eu já tive uma cadela, eu já falei sobre isso, uma cadela maravilhosa. A minha cadela é espetacular. Tá com o Thiago Barros, né, um amigo meu, personal trainer. Cadela era um espetáculo, mas ela ficava agitada, não sabia como lidar com os filhotes. Então ela acabava pegando, às vezes machucava, chegou a morder uma orelha de um. Isso você só vai identificar na hora. Então você tem que... A cadela que vai ter a primeira ninhada dela, você tem que observar um pouco mais. A cadela que já teve, tem cadela que tem sozinha, lida bem, e aí é tranquilo, né? Mas você precisa perceber o que é o que dentro disso tudo. Galera, mais uma vez eu quero te agradecer. Quero agradecer a você que está deixando sugestão, pergunta, está se inscrevendo no canal. Né? A gente tem o mundo dog, né, caninha, é muita coisa para se falar. Tem muita coisa para falar, mas você vai deixando a tua sugestão, vai me lembrando de muita coisa que eu passei durante esses 19 anos. Né? Então eu quero mais uma vez dizer para você, se inscreve no canal, né? Deixa teu like, tua sugestão, teu comentário, né? Clica lá no sininho, né? Porque você aí, quando chegar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Quero te agradecer e me despedir mais uma vez da forma como eu sempre me despeço. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu!